Jesus Cristo seja com todos. Nessa hora, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero entregar nosso familiar em Tuas mãos, nós pedindo a cobertura do sangue do Cordeiro contra essa pandemia, em nome do Senhor Jesus, que nossa família tenha protegida debaixo de tuas asas, em nome de Jesus. Peço para os nossos amigos também, nossos familiares, vizinhos, irmãos também que estão afastados, Pai amado, toca o coração deles para que ele possa retornar, porque eles estão correndo assim, grande perigo. Mas, graças a Deus, que o Senhor até aqui, o Senhor tem nos ajudado, que essa pandemia não chegue à nossa tenda, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha sempre assim, continuar nos protegendo com o Teu sangue, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A Tua palavra diz que 1000 cairão para o teu lado, para a direita, para a esquerda, mas nós, como Teus servos, não seremos assim atingidos. Eu creio em Tua palavra, pela cobertura do sangue Cordeiro que o Senhor nos está nos dando. Continua nos abençoando, continua derramando Sua graça sobre nós, Pai amado. Também te peço que Tu venha fazer a cobertura do sangue do Cordeiro. Todas as igrejas também, todas as igrejas evangélicas, independente de denominação, que o Senhor venha também dar a proteção do sangue Cordeiro a cada irmão, que esteja até longe, perto. Pai amado, também te peço que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão contaminados, que ele não venha chegar a óbito, mas que eles possam assim se recuperar em nome do Senhor Jesus, possam saber que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, nós queremos nesse Deus que parou a terra. Tu é Deus, Pai, Teu poder é grande. As pessoas precisam compreender que isso pode ser assim, uma coisa que o Senhor está permitindo para a pessoa ver que só o Senhor é Deus, o Senhor que manda em tudo, é o Senhor que domina tudo. E nós cremos no Senhor piamente. Também te peço agora, venha cuidar assim dos nossos bairros, nossa cidade de Salvador, entendeu? Nosso estado da Bahia, cada cidade, Senhor, tenha misericórdia, venha passar a Tua mão de amor sobre essa cidade, cuidando em cada pessoa, cada parente nosso está para outro estado, outras cidades. Que o Senhor venha cobrir também com Teu sangue. Também te peço misericórdia pela China, pelos Estados Unidos, pela Espanha, pela Itália, que estão tendo muitas pessoas se morrendo, Pai, em nome de Jesus. Entre com providência, com a Tua misericórdia, Pai. Mesmo que seja Ele que tenha causado essa pandemia, mas olha para eles com olhar misericórdia, porque Tu é Deus de misericórdia. Mas que eles possam saber que só o Senhor é Deus também. Muito obrigado por tudo, Pai. Nós Te oramos e agradecemos tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Posso ouvir um som de esperança
permanecer, levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer, levar ao mundo a alegria que me faz viver. Senhor Deus, Pai misericordioso, Pai que está conosco desde o início dos tempos, Senhor, com Eva, com Adão, Senhor, e que está, Senhor, com todos os teus profetas, Senhor, que continua cuidando da tua igreja, Senhor, instituiu missões mundiais, Senhor, para propagar o teu evangelho, propagar as boas novas, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus agora, Pai, que todos os joelhos, Senhor, assim se dobre em favor, Senhor, dos missionários que estão espalhados pelos continentes aí afora, Senhor. Seja o continente europeu, o continente africano, o continente asiático, o continente americano, Senhor, eu te peço em nome de Jesus a tua proteção. Ô Senhor, eu te peço, cobre-o, Senhor. Livra, Senhor, dessa doença, essa Covid, Senhor, que veio assim anunciar a vida do teu filho Jesus. Ô Senhor, os protege, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor derrame mais amor na vida deles, mais proteção. Também, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, pelas igrejas que são cooperadoras, Senhor, da tua obra, que é missões, Senhor. E que nós não esqueçamos, Senhor, que todos os dias que missões é feita com as três partes, com as mãos dos que dão, com o joelho dos que olham, com os pés dos que vão. Continua abençoando todas as igrejas espalhadas pelo mundo, todos os pastores, Senhor, todos os membros, Senhor, que contribuem com missões. Ó Pai, esta é a nossa oração em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida. Mais uma vez, uma boa Páscoa para você e para a sua família. Nesse dia de Páscoa, nesse domingo, eu queria compartilhar com os irmãos sobre um tema que nós precisamos relembrar a cada Páscoa, irmãos. Ele se encontra lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 1. Vamos ler? Lucas 24, 1 ao 12. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a respeito, apareceram dois varões com vestes resplandecentes. E estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu,
estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 12 e a todos que com eles estavam. E eram Maria Madalena, Joana Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Vamos orar, irmãos? Santo Deus, amado Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por mais essa Páscoa, por mais este dia, Senhor, por ter nos livrado do mal, Senhor, que assola as cidades hoje. E pedimos a Ti, Senhor, discernimento para a Tua palavra. Fala nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Hoje eu queria falar, irmãos, sobre a ressurreição do Senhor Jesus. E o tema da nossa reflexão deste dia é túmulo vazio, ou o túmulo vazio. Irmãos, durante esses séculos de cristandade, muitos símbolos, muitas simbologias apareceram. Um dos símbolos da cristandade, o primeiro, era o ixus. Era um peixe estilizado que foi achado nas catacumbas de Roma e que servia para marcar os lugares de culto dos cristãos. Normalmente, quando uma pessoa encontrava com outra e não sabia se ela era cristã ou não, para não ser preso e entregue aos soldados de Roma, ele fazia uma meia-lua com o pé no chão, ou com a pedra, ou com um cajado. E se o outro fosse cristão, ele fazia outra meia-lua, de tal forma que se formava um peixe, o ixus. Porque Jesus fala: vinde a mim, que eu vos fareis pescadores de homens. Mateus 4:19. Outro símbolo também, irmão, da cristandade é o símbolo do próprio Jesus. O pão e o vinho, que representa o corpo de Jesus, e o sangue que foi dado na cruz do Calvário por nós. Também, irmãos, a pomba simboliza o Espírito Santo de Deus. E depois, quando lá no quarto século, Constantino estatizou a igreja, né, trouxe a igreja para o Estado, ele trouxe também o símbolo da cruz, um símbolo de maldição, que foi incorporado também como símbolo da cristandade. Mas um símbolo que muitas vezes é esquecido, irmãos, nos dias atuais e pela cristandade, é o símbolo do túmulo vazio. O túmulo vazio, ele representa a vitória de Jesus Cristo sobre a morte. Ele vem, ele encarna, ele passa 30 anos, com 30 anos começa seu ministério, de 3 anos, aos 33 ele é preso, entregue aos escarnecedores, crucificado, posto no sepulcro. Mas o nosso Cristo, o nosso Redentor, ele não está morto. O nosso Redentor, ele vive, ele reina, ele não ficou preso no túmulo. O túmulo está vazio. É isso que aquelas mulheres, ao amanhecer do domingo de Páscoa, elas vão e constatam que o Senhor Jesus não está mais ali. E eu queria falar hoje, irmão, sobre o que o túmulo vazio ele traz para nós. O que o túmulo vazio nos traz sobre o dia de Páscoa e sobre a vitória de Jesus sobre a morte. Primeira coisa, irmãos, que eu vejo, está no versículo 5, que fala assim: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscar entre os mortos o que vive? As mulheres elas vão ao amanhecer, ainda de madrugada, ao túmulo com especiarias para embalsamar o corpo de Jesus, porque pela pressa que já se achegava o sábado, não poderia mais ser feito nada. Então, passou-se o sábado, elas vão lá para embalsamar, e ao chegar lá não encontra Jesus, encontra 2 anjos. E eles falam:
Por que buscar entre mortos o que vive? Primeira coisa que o túmulo vazio nos traz, irmãos, é que o túmulo está vazio porque Jesus venceu a morte. Jesus, ele vence a morte e não está mais preso. Ele é o primeiro a ressurgir. Ele é o primogênito da ressurreição, irmãos. Ele é aquele que prepara o que nós vamos passar também. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55, o apóstolo Paulo faz uma ode, uma música sobre isso. Ele fala assim, 1 Coríntios 15, 55, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz, olhe, por Deus nós temos a vitória sobre a morte, através da ressurreição do Senhor Jesus. Ele vence a morte. O túmulo está vazio porque ele ressuscitou. Ele ressurgiu. Tem uma música de J. Neto, irmãos, que ele fala sobre isso. Que ele fala que ele não crê num Cristo morto, mas ele crê num Cristo vivo. A música se chama O Rosto de Cristo. E ela fala assim, não creio, num Cristo vencido, cheio de amargura, sebrante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. Eu creio que o túmulo está vazio, porque o Senhor Jesus venceu a morte. Amém, irmãos? Outra lição, irmãos, que o túmulo vazio nos ensina, está no versículo 6 e 7. Fala assim, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrava de como os preveniu estando ainda na Galileia, quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Isso que os anjos lembram às mulheres que foram ver o túmulo de Jesus. Ele não alertou a vocês? Ele não falou que ele ia morrer, mas que ele ia ressurgir, que ele ia ressuscitar? Só que os apóstolos e as mulheres, eles esquecem as coisas. São como nós. Nós só enxergamos o que queremos ver. Ressuscitar, irmãos, não é meramente voltar da morte. Ressuscitar é ter a vida restituída, é voltar à vida, é tornar a viver, é ressurgir, é deixar de estar morto. Não é apenas curar-se, não é apenas livrar-se da morte, mas provar da morte e vencê-la, irmãos. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 17, Jesus fala sobre isso. Jesus fala assim em João 10, 17, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou, e tenho poder para dar e poder para tomá-la. Este mandamento eu recebi do Pai. Jesus, ele assume, ninguém me matou, não. Eu entreguei minha vida. Jesus, irmãos, com o poder que ele tinha, ele podia ter deixado de ser preso, ele podia ter deixado de ser açoitado, ele poderia ter se livrado da crucificação, mas ele entregou sua vida espontaneamente por nós, porque ele sabia que ele dava a sua vida, mas que ele conseguiria tomá-la de volta, ressuscitar, porque ele tinha poder para isso. Poder para isso. Irmãos, existem 9 relatos de ressurreição na Bíblia, irmãos. 9 relatos de pessoas que morreram e depois ressuscitaram. Nós temos o filho da viúva de Serepta, nós temos o filho da Sunamita, nós temos o homem que caiu nos ossos de Eliseu e ressuscitou, nós temos o filho da viúva de Naim, nós temos a filha de Jairo, nós temos Lázaro, nós temos no Novo Testamento lá muitos santos que ressuscitaram depois da morte de Jesus, nós temos Tábita e nós temos Eutico, 9 casos. Só que a diferença, irmãos, desses que morreram e ressuscitaram, é que todos depois que ressuscitaram, algum tempo depois eles voltaram a morrer. Eles provaram a morte novamente. Todos esses,
a viúva de Serepta, o filho da viúva de Serepta, o homem que caiu nos ossos Eliseus, Eutico, Tabita, Lázaro. Eles foram ressuscitados por homem de Deus, mas depois eles provaram a morte de novo. Todos foram ressuscitados, mas morreram. Jesus não. Apenas Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Para não morrer jamais, irmãos. E ele nos oferece isso. Ele morre, ele é colocado no túmulo, mas ele ressuscita para a eternidade. O túmulo vazio, ele nos mostra que Jesus ressuscitou definitivamente, irmãos. Penúltima coisa, irmãos. Versículo 7. Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Importa. Importa que o Filho do Homem seja entregue. Importa, convém, é necessário, é indispensável. O túmulo vazio, irmãos, prova que Jesus cumpriu a sua missão salvífica aqui na terra, irmãos. O túmulo vazio é uma prova cabal que Jesus Cristo, ele cumpriu aquela missão que o Senhor Jesus deu para ele, que era vir à terra, pregar aos pecadores e salvar o pecador. E ele só podia salvar o pecador se ele destruísse o último inimigo, que é a morte, que ele vencesse o último inimigo, que é a morte. O homem, quando ele peca com a mulher, a humanidade peca no Éden, há uma barreira agora que está entre o homem e Deus, que é o pecado, e junto com o pecado a própria morte. A própria morte. Então, irmãos, era preciso que Jesus vencesse o pecado e destruísse também o inimigo, que é a morte. Era necessário, irmãos, Jesus vinha ao mundo para cumprir a sua missão remidora. Esta missão passava pelo testemunho, ensino, milagres, mas também pelo sofrimento, morte e culminando na sua ressurreição e a vitória sobre a morte. Mateus 20, 28, Jesus fala assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Ele vem para resgatar a vida de muitos, irmãos. Infelizmente, esse texto nos traz que Jesus ele veio para todos, mas a sua vida é dada em resgate de muitos, mas não de todos. Porque nem todos irão querer assumir a Jesus e com isso receber a vida eterna. Jesus ele vem para cumprir uma missão de resgatar o perdido pecador, mas muitos não querão o resgate. É como na época de Noé, irmãos, em que Noé fez uma arca que cabia muita gente, coube um casal de cada animal, mas os animais tiveram vontade de entrar, mas a humanidade não. A humanidade preferiu perecer na época de Noé com seus pecados. E somente a família de Noé e sua família é que foram salvos. E as também, muitos não vão querer a salvação de Cristo. Mas o túmulo vazio mostra que ele cumpriu sua missão. Ele veio e pagou pelos nossos pecados. Ele deu sua vida para resgate de muitos. Abra aí, irmãos, em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3, 13. Deixa eu abrir minha Bíblia também. Em Gálatas, fala assim, Gálatas 3, 13 e 14. E Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, o Espírito da promessa, irmãos. Jesus ele vem, ele cumpre a sua missão, ele deixa o túmulo vazio
Ele nos deixa agora a promessa de redenção e a promessa de receber o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Páscoa é redenção, Páscoa é promessa da vinda do Espírito Santo, irmãos. E a última coisa, irmãos, eu tenho buscado fazer mensagens um pouco mais curtas, tá certo? Porque eu estou implementando outras coisas no nosso culto online. E a última coisa que eu queria abordar é exatamente os versículos 9 a 12, que fala assim: voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e todos os mais que estavam com eles, e eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com eles, confirmaram estas coisas, e tais palavras lhe pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. A última coisa, irmãos, que o túmulo vazio nos traz, é que o túmulo vazio nos mostra que ainda resta uma esperança. Ainda resta uma esperança para a humanidade, irmãos. Uma esperança que, assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos, cumprindo o que havia dito, também cumprirá o resto da sua promessa, irmãos. E o resto da sua promessa é que ele voltará, que virá nos buscar. E ressuscitará os mortos, ressuscitará aqueles que morreram no fogo, na água, de bala, de faca, de veneno, de velhice. Todos ressuscitaremos como Jesus ressuscitou, essa é a promessa dele. E ele virá entre as nuvens e chamará o seu povo. O túmulo vazio diz assim: olha, Jesus ele cumpriu todas as coisas que ele falou. E cumprirá as últimas que ainda estão por vir também, irmãos. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, um texto conhecido, João 14, versículo 2 e 3. Jesus fala assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que promessa maravilhosa, irmãos. Jesus fala que onde ele estiver, nós vamos estar também. Outro dia um irmão perguntou para mim: pastor, nós vamos ficar na terra depois que Jesus voltar? Eu digo não. Não, a palavra diz que se farão novos céus e nova terra, onde habita a esperança, e nós vamos habitar na terra. Eu disse para ele assim: irmão, faz assim, ó, você fica na terra e eu vou para o céu. Sabe por quê? Porque Jesus não disse que nós ficaremos na terra. As palavras de Jesus é que nós vamos estar onde ele estiver. E ele fala assim para os discípulos: eu vou para o Pai. E onde é que o Pai está? O Pai está no céu, está na glória eterna. Se ele está com o Pai e o Pai está no céu, e ele fala que nós estaremos onde ele estiver, onde nós estaremos? Irmãos, a melhor interpretação da Bíblia é perguntar para a própria Bíblia. Eu pergunto: Jesus fala que vai estar com o Pai. Onde Jesus está? Junto do Pai. Onde é que o Pai está? O Pai está no céu, na glória. E se ele fala que nós vamos estar onde ele estiver, onde nós vamos estar? Na terra? Não, irmãos. Nós somos chamados para sermos cidadãos dos céus, na Nova Jerusalém espiritual, porque as coisas materiais vão ser desfeitas e nós vamos herdar a vida eterna num corpo glorificado, num corpo espiritual, que não precisa de água, não precisa de comida, não precisa de roupas para nos aquecer, para nos vestir. Quem vai iluminar vai ser o próprio Deus, quem vai nos aquecer é o próprio Deus. Nós não vamos ter vergonha dos nossos corpos espirituais. Como é que nós vamos viver na terra? Jesus, quando sai do túmulo vazio, ele nos dá uma esperança, que nós vamos para um lugar onde ele está, que é na glória eterna, irmãos. Essa é a promessa do Senhor. Assim, onde eu estiver, estejais vós também.
Ele fala nesse texto que nós lemos de João, que na casa do meu pai há várias moradas. Onde é a casa do pai? É na terra? É no céu. Na casa do meu pai é que está muitas moradas. Não é aqui na terra que há várias moradas. Ele olhou para mim e baixou a cabeça e falou, mas me ensinaram que é na terra que eu vou viver. Nós precisamos deixar de acreditar no que os outros ensinam e ver o que a Bíblia nos fala. Principalmente, irmãos, a palavra do Senhor Jesus. Só abrindo um parênteses aqui, irmãos, algumas ideias são tiradas do livro de Apocalipse. Só que o livro de Apocalipse, ele é um livro que não é para ser lido ao pé da letra. Ele é um livro que traz simbologias. E aquelas pessoas que não buscam a simbologia para trazer ao presente, ela não vai conseguir entender. A palavra fala que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, se o livro de Apocalipse é um livro espiritual, ele tem que ser discernido e lido de uma forma espiritual, espiritualizadora, e não carnal. Mas voltando para o nosso texto, irmãos, a nossa esperança é essa, que o Senhor Jesus saiu do túmulo para preparar um lugar e vai nos levar para morarmos eternamente ao seu lado e ao lado do Pai. Hoje é Páscoa, irmãos. Hoje comemoramos a Páscoa. É preciso lembrar que o túmulo está vazio, que o Senhor Jesus ressuscitou, que Ele venceu a morte e que está nos preparando um lugar, que nós temos esperança, mesmo em meio a essa pandemia, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às incertezas, nós temos um lugar preparado, porque a Páscoa é o momento de refletirmos que o Senhor Jesus, Ele venceu a morte, que o último inimigo foi vencido pelo Senhor Jesus. E que nessa Páscoa, o anjo da morte, a praga da morte, vai passar por nós. Pode não ser em vida material, mas na vida eterna já aconteceu. Que nessa Páscoa nós tenhamos a certeza que como o túmulo do Senhor Jesus está vazio, assim também o túmulo de todo cristão estará vazio no dia de sua vinda, quando ele vier com seus anjos na sua glória e o céu ficar vazio, e ele vier buscar o seu povo e levar para o céu, para a sua glória, para a felicidade eterna. Eu vou estar lá. Espero que cada irmão também esteja lá, para vivermos nas mansões celestiais, porque Jesus venceu a morte, porque o túmulo está vazio, porque a nossa Páscoa já foi feita pelo sangue e pela carne do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que faça-nos buscar cada vez mais a presença de Deus nesses dias, em nome do Senhor Jesus. Que a sua família e a sua vida sejam de paz nesses dias. Boa Páscoa e bom início de semana para vocês. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, agradeço a Ti, Senhor, pela Tua rica palavra, Senhor. Que tenhamos cada um pego nossa porção, Senhor, especial da Tua palavra, Senhor, para aplicarmos em nossas vidas. Continua cuidando de nós, Senhor. Nos habilita para toda boa obra, Senhor. Nos dá entendimento, Senhor, cada vez mais da Tua palavra, Senhor. E que sejamos, Senhor, evangelizadores, Senhor, cada vez mais. Quer em casa, quer no trabalho, quer por telefone, quer por internet, Senhor. Cuida, Senhor, do coração de meus irmãos, Senhor, das Tuas ovelhas. Que nesse período de tribulação, nosso coração esteja firme nas promessas do Senhor. Firme na rocha, que é o Senhor Jesus. Nos abençoa. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja reinando em nossas vidas e na vida de todo o povo de Deus, espalhado nas províncias da terra, hoje e eternamente. Amém e glórias a Deus. Que o Senhor nos abençoe e boa semana.